Por que aprender? Ele coloca o seguinte aqui, ó. Aprender é como você cria a vida que deseja. Aprender é a única maneira de criar uma versão melhor de si mesmo. Aprender é uma das habilidades mais fundamentais que você possui. Você só muda se você aprender. Ponto. Vou repetir. Você só muda se você aprender. Se você não aprende algo, você não consegue fazer uma mudança. Você só descobre que está errado porque você aprendeu algo novo sobre si mesmo. Então a aprendizagem é uma habilidade fundamental que permeia toda a sua vida. Às vezes as pessoas falam assim, você fala aí de estudar, de aprender e toda essa coisa. E para que eu uso isso? Para tudo. Simplesmente a sua vida inteira é baseada em aprendizado. É uma das habilidades mais fundamentais que existe. E você aprender a aprender, né, esse meta-aprendizado, como que eu aprendo, a forma que eu aprendo, é importantíssimo. Nem que você fale, professor, eu não estou fazendo faculdade, eu não estou estudando, eu não estou fazendo nada. Que seja para a sua vida. Ter conhecimento das técnicas de aprendizado vai ajudar você a tomar melhores decisões. É o que eu fiz na minha vida. Eu falo que educação, aprendizado é o que mudou a minha vida. Eu falo em vários vídeos. Inclusive tem que trazer um podcast a respeito disso, né? Com a importância do aprendizado, do ensino. Agora falando de ensino regular, do ensino institucional mesmo. A importância dele para a mudança de vida. Mas fora isso tem a questão do aprendizado. E aí o que ele coloca em seguida? Olha, acelerar seu aprendizado em certo sentido é a mesma coisa que melhorar sua capacidade de memória, o quão você absorve com ela. Quanto mais ela é uma parecida com uma esponja, melhor. Ou seja, quanto mais você memoriza, é melhor. Ao contrário do que as pessoas pensam, a memorização ela não é uma habilidade ruim ou inútil. Hoje em dia as pessoas falam muito que decorar não é a mesma coisa que aprender. Decorar, memorizar, fixar a informação pura é parte do aprendizado. Você precisa dela. Você precisa dessa memorização para que você utilize esse dado que tem no seu cérebro e na sua mente como forma de aprendizado. Eu só estou passando isso aqui para você porque eu estou usando a minha memória. Eu estou falando para você parte do que eu li no livro, parte do que eu acabei de ler, parte do que tem a ver com a minha vida. Tudo isso está na minha memória. Eu estou trabalhando com essa informação de várias formas possíveis. Isso que eu fiz é um aprendizado que agora eu estou passando para você. Um aprendizado da minha vida que eu estou passando para você. Neste exato momento, o que está sendo aí funcionando no seu cérebro? A sua atenção, se você está prestando atenção ou não no que eu estou falando para você. Sua memória, se você está armazenando ou não. Ela vai armazenar na memória de curto prazo e depois passar para a memória de longo prazo. Ou seja, você vai lembrar disso posteriormente. A Luana colocou o seguinte aqui, olha a dúvida da Luana. Como colocar os estudos na rotina? Às vezes tenho outros afazeres à frente e quando estabeleço um tempo, me sinto cansada para estudar. Olha, como colocar os estudos na rotina? Aqui é uma coisa interessante, estou anotando isso aqui. Aqui é uma coisa interessante porque é o seguinte, ó. Olha só. A Luana colocou da seguinte maneira. Às vezes tenho outros afazeres à frente. Aqui vem a questão do objetivo. A Luana não deixou claro, depois a Luana coloca aqui nos comentários para mim, por favor, ao vivo. Que afazeres são esses? Entendeu? Que afazeres são esses? Porque quando nós falamos em priorizar os estudos, pessoal, priorizar é você colocar em primeiro. Os estudos é a primeira coisa que você coloca na sua vida. É a primeira coisa que você coloca na sua vida. E ele vai estar acima das outras coisas. Ah, professor, mas você quer dizer que os estudos têm que estar acima da minha família que eu tenho que atender? Não, não estou falando isso. Eu estou falando de afazeres que você consegue ter, que não tem a ver com morte e saúde de ninguém. Entendeu? Que não tem a ver com saúde de ninguém, que não tem a ver com emergências ou urgências. Não é isso. Mas em termos de atividades, os estudos têm que estar em primeiro. Eu lavo a louça ou estudo? Tem gente que não faz nenhum dos dois. Eu vou ficar nas redes sociais. Mas tem gente que prefere lavar a louça do que estudar. A gente já falou isso no nosso grupo anterior. Tem gente que arruma a casa inteira, cara.
O cara arruma o guarda-roupa, o cara arruma o escritório, o cara arruma tudo que tem para fazer e ele não começa a estudar. O que acontece? Ele não priorizou os estudos. Ele não colocou os estudos em primeiro lugar. Ele preferiu fazer outras coisas que poderiam esperar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você tem vários afazeres na sua rotina e você tem que estudar, você tem que olhar e falar, isso pode esperar? E você tem que ser verdadeiro. Isso pode esperar? O que eu preciso estudar agora, mas eu tenho que fazer compra. Isso pode esperar? Pode. Então, vou estudar primeiro. Eu preciso estudar agora, mas preciso ir na rua pagar minha conta de luz. Isso pode esperar? Pode. Então vou estudar primeiro. Eu preciso estudar agora, mas eu tenho que levar alguém no hospital que está doente. Isso pode esperar? Não. Você vai levar alguém no hospital. Isso aqui você vai fazer no tempo inteiro na sua vida. Escolhas. E você... Perdão. E você vai colocar os estudos no primeiro horário livre que você tem. Veja só, eu sempre falo para você estudar no horário que é melhor para você. Isso faz parte do seu cronótipo, isso é importante, tá? Isso é um ponto. Mas tem outro ponto que é você evitar a procrastinação. E a melhor maneira de você evitar a procrastinação nos estudos é estudando no seu primeiro horário livre. Professor, eu acordo cedo. Eu já vou começar a estudar. Pronto, você já está livre. Entendeu? Você já vai estar livre. E aí você vai começando a criar essa mentalidade, vai começando a criar essa mentalidade de colocar os estudos em primeiro lugar. Às vezes, igual a Daniela colocou, a Luana colocou aqui, quando estabeleço um tempo para estudar, já estou cansada, porque eu já fiz um monte de coisa lá atrás. Eu já arrumei, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, já fiz aquilo outro. E eu tô falando, pessoal, quando eu falo isso pra vocês de uma maneira incisiva, não tô julgando ninguém, não tô julgando a Luana aqui. Pelo amor de Deus, o nosso grupo é um grupo de apoio. A gente conversa. É pra aprender. É pra até trocar uma ideia. Falar, professor, olha, não é, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho fora, eu só tenho a noite pra estudar. Aí é outra coisa. Aí é lidar com o cansaço. Entendeu? Aprender a lidar com o cansaço. Entende? E tem que tomar cuidado com como colocar os estudos na rotina. Entendeu? O estudo não é uma coisa que você coloca ali, sabe, empurrando, assim, mas tá aqui, ó, só um pouquinho, vou empurrar ele aqui de qualquer jeito. Não, cara. Vou contar uma história pra vocês. Quando eu comecei a trabalhar, uma vez eu atendi uma pessoa, em 2014, eu fui atender, tava na época, início ainda. A gente foi fazer uma estratégia de estudo e tal, e aí ela chegou e falou o seguinte, não, professor, porque aqui, ó, eu tenho que... E aqui não estou julgando, tá, pessoal? Peguem muito bem o exemplo que eu vou falar. A pessoa falou assim, não, professor, porque eu tenho que estudar e tal. Aí eu falei, eu só tenho 1 hora por dia, mas eu preciso estudar pelo menos 4, ela falou pra mim. Eu falei, tudo bem. Montei a rotina e falei, mas... por que você só tem 1 hora? Ela falou, não, mas veja bem aqui, professor, minha rotina e tal. Eu falei, mas por que você fica 3 horas na academia? Não, professor, porque eu tô fazendo um treino, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Mas e esse horário aqui que você... Não, professor, porque toda semana eu faço uma coisa lá, eu tenho que ir no cabeleireiro, na manicure. Pessoal, quem já trabalhou comigo sabe que eu sou muito de boas. Eu não monto uma estratégia de estudo que parece um treinamento militar. Ah, não, porque você tem que... Aquela coisa, não é isso. Eu sempre falo, até o pessoal fala, não precisa estudar todo dia, deixa um dia de folga, cara. Vai lá, pode ir no seu cabeleireiro, no manicure, se você quer ir, vai. Entendeu? Só que assim, qual que é o seu foco? 3 horas de academia? Ah, não, professor, mas eu quero muito passar nesse concurso. Não, você quer passar no concurso? Você quer passar na sua prova, na sua residência? Ou você tá querendo treinar para ser fisiculturista ou sei lá, alguma coisa? Eu não sei como é que funciona, tá, pessoal, esse mundo aí. Ah, eu quero ser fisiculturista. Então aí, beleza, bicho, você pode ficar... Cara, eu não tô questionando o tempo de academia aqui. Você quer ficar 12, você fique. Entendeu? Eu tô questionando o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo hoje é estudar, você não precisa ir. Agora eu vou falar com muito cuidado, tá, pessoal? Com muito cuidado. Entendam o que eu tô falando aqui. Se o seu objetivo é estudar, você não precisa ir a semana inteira na igreja.
Porque tem gente que ajuda, professor, mas eu ajudo tal. Pessoal, conversa na sua igreja. Eu participo de igreja, eu sei como funciona, tá? Dá pra você conversar, fala, pessoal, ó, vou dar um tempinho aqui, preciso me dedicar aos estudos, preciso fazer isso aqui, vou dar uma maneirada. Eu já atendi gente assim, eu falei, vamos fazer isso aqui? A pessoa falou, não, professor, eu vou conversar lá, entendeu? Vou dar uma diminuída, vou fazer o que? Eu vou manter o essencial lá, mas eu vou dar uma segurada para eu poder passar nessa prova. Eu preciso fazer isso. Agora, se você fala assim, não, professor, a minha vida religiosa tá no topo. Nada tá. Então eu não vou discutir isso com você. Entendeu? Eu não vou discutir isso com você. Não, professor, a minha atividade física tá no topo. Ela é o meu foco. Fechou. Entendeu? Fechou. Acabou. Eu não vou discutir isso com você. Só que você vai trabalhando com o seu tempo. O que você quer pra sua vida? Passar na prova? Então ele vai estar no primeiro lugar. Vai estar lá em primeiro lugar. E você vai aprendendo a lidar. E aí você vai fazendo concessões. E aprender a fazer concessões. Ué, hoje mesmo, a gente estava conversando num particular que eu faço aqui com uma menina que tá fazendo para residência. A gente tava conversando, eu falei, olha, você precisa fazer a revisão mensal. Ela falou, vou fazer no domingo. Eu falei, será que é uma boa no domingo? Domingo você geralmente... Porque a gente já conhece a rotina dela. Eu falei, domingo geralmente você faz alguma coisa com a sua família. Ela falou, é verdade. Então eu vou fazer tal horário. Então assim, aprender também a determinar isso. Ah não, professor, eu vou estudar o fim de semana inteiro. Ah, vamos ser sinceros. Não, sério, vamos falar a verdade? Ou vamos ficar de brincadeira aqui? Né? Eu tenho cara de trouxa e palhaço? Desculpa, pessoal. Tô falando numa boa. Entendeu? Eu mesmo já falei em tempo de faculdade. Não, porque esse fim de semana, meu amigo, livro, se prepare porque eu vou lhe usar. Cara, nem vi. Por quê? Porque eu vim de uma semana tão estourada. Eu trabalhava das 7 às 18, ia direto pra faculdade de ônibus. Pessoal, eu acho que eu já contei essa história. Eu dormia em pé no ônibus. Eu dormia em pé e eu não estou de brincadeira. Eu ficava assim, segurando no ônibus e acordava caindo. De sono. Porque eu ia direto pra faculdade. Você tá entendendo? E morando longe, é uma coisa assim. Chegava em casa meia-noite, aí no outro dia 6 às 5 da manhã, uma coisa assim, entendeu? Você tem que aprender a saber também dos seus horários. Cara, eu tô muito cansado. Digamos que a Luana falou aqui, professor, eu trabalho das 7 às 18. Eu chego em casa moída. Se jogar tempero em mim e fritar, eu viro um hambúrguer. De tão moída que eu tô. Então, beleza. Então, você vai tentar fazer o que você vai conseguir. No fim de semana, você vai se dedicar aos estudos. No fim de semana, você vai descansar também. Por quê? Porque você já tá moída. Entendeu? Não adianta você tentar estudar moído. Porque não vai sair nada. Você entende? São coisas, pessoal, que às vezes... Professor, mas o que eu faço? Não tem o que fazer em alguns casos. Por isso que eu falo pra vocês, é fácil falar estude, é fácil falar se dedique, é fácil falar vai lá. E eu tomo muito cuidado com isso porque eu não quero que ninguém tenha problemas aqui, eu não quero que ninguém tenha doenças aqui por causa disso. Porque se eu fico falando pra você, você é fraco, você não dá conta disso, pô, você tá descansando, quem descansa, você vai descansar depois que você passar na sua prova, você tem que parar de inventar mimimi, não sei o que. Se eu ficar falando isso pra você, você vai achar que a culpa é sua e você vai começar a alimentar um sentimento negativo e vai te gerar uma doença psicológica grave, entende? E eu sou contra isso. Eu vou falar o seguinte pra você, eu vou falar, olha, talvez este seja um momento na sua vida, eu sou muito sincero com isso, tá? Porque eu passei por isso. Talvez este seja um momento da sua vida que você vai ter que fazer o mínimo possível. Fazer ali, se dedicar um pouquinho, estudar no fim de semana um pouquinho que você pode, e descansar, e fazer o que for possível, mas não dá pra tirar mais nada daí. Não dá pra tirar mais nada daí. Entendeu? Então, assim, são coisas que você vai aprendendo a lidar a cada dia, a cada vez, a cada momento. São coisas que você vai aprendendo a lidar. E vai ter momentos da sua vida, dependendo de quem tem uma vida bem puxada, que vai ser o seguinte: professor, isso que você falou cabe pra mim. Talvez acho que agora vem aqui no nosso grupo, a gente bate um papo, você faz a sua parte, mas do seu jeitinho, entendeu? Da sua maneira.
da sua maneira. E eu não tô querendo com isso menosprezar ninguém. Não tô falando que ninguém tem a capacidade aqui, tá? Eu não tô falando isso. Eu tô falando que cada um tem que fazer aquilo que consegue fazer. Cada um faça aquilo que consegue fazer. É isso que eu tô falando. Você consegue, não sei o que, tirar força? Ótimo. Você não consegue? Beleza. E nem por isso um é melhor que o outro. Porque é fácil falar. Você tá dormindo até tarde, pô. Eu acordei 3 horas da manhã. Eu durmo 2 horas por semana, não sei o que. É fácil falar pro outro. Se você tem um cronótipo que te ajuda a dormir menos. Porque, sei lá, você é um zumbi. Foi contaminado pelo vírus T lá do Resident Evil. Não, eu não durmo nunca. Tá bom, E se por isso é melhor que o outro? Entendeu? Entendeu, pessoal? Eu tô sendo bem franco aqui com isso. Então, assim, são momentos e momentos da sua vida. Aprender a priorizar, mas entender o momento que você está na sua vida. A dica 3 é: não seja dominado pelas redes sociais. Assuma a sua vida. A partir do momento que você está olhando para sua vida e fala: eu estou perdendo tempo nas redes sociais, tá errado. Tá errado. Se você chega e fala assim: não, eu tô lá nas redes sociais, mas eu tô aproveitando bem, eu tô tirando bastante proveito, tá bacana e eu tô tendo um bom resultado. Tô me sentindo bem. Então, beleza. Entendeu? Não é porque eu, professor Piscine, falei: você tem que parar de usar as redes sociais que você tem que parar. Você tem que parar quando você quiser. Quando você olhar pra sua rotina e falar: e não está me atrapalhando. Eu me sinto bem. Se você se sente bem, ponto final, cara. Ponto final. Não importa se saiu o documentário falando que rouba os seus dados, ou seja o que for, não importa. É você que vai decidir. Essa é a minha visão. Então, se você tem a visão, se você fala assim: não, eu estou exagerando, estou perdendo tempo, isso não é produtivo, eu me sinto mal. Lembra da questão do sentir? Eu me sinto mal, eu fico o dia inteiro na rede social, isso não está agregando na minha vida. Aí você... para. Aí você vai seguir aquele plano que eu passei lá, no como eu deixei de usar as redes sociais, que vai ajudar. Tem o passo a passo, que é o do livro Cal Newport, Minimalismo Digital, né, do Cal Newport. Tem o passo a passo ali de como que eu apliquei e como que você vai aplicar também. E aí você já vai ter o seu resultado positivo. O mais importante é que você tenha esse conhecimento, que você tenha esse desejo. É isso que realmente importa. Você ter o desejo de deixar de usar as redes sociais. O milagre da semente e do solo não se torna possível por meio da afirmação. Somente se torna possível por meio do trabalho. O que ele quer dizer com o milagre da semente e do solo? É você colocar a semente no solo e brotar, nascer a planta, crescer uma árvore. Não se torna possível por meio da afirmação. Por que ele coloca isso? Porque ele está justamente na época onde as afirmações positivas estavam em voga. Isso está voltando um pouco, né? Com aquela ideia do segredo, voltando um pouco a essa ideia de que só afirmar as coisas acontecem. Veja só, eu acredito muito em afirmações. Eu acredito que elas agem diretamente no seu inconsciente. Eu acho que isso ajuda você num aspecto de poder se moldar à medida que você queira. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas à medida de que a vida se transforma para você também. Acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Eu acredito na afirmação, mas eu não acredito em uma afirmação deslocada da ação. Isso eu não acredito. Eu não acredito que se você ficar sentado falando eu quero, eu consigo, eu posso, não vai acontecer nada. Entende? Se você não estiver disposto a agir. Por isso que eu gosto de afirmações que levem a uma ação. Uma afirmação que leve você ao trabalho. Eu acredito que as coisas possam chegar até você. Eu acredito num certo magnetismo, nessa coisa de você atrair as coisas. Mas eu acredito que as coisas são atraídas para você à medida que você trabalha por elas. Não acredito que ela é atraída se você simplesmente não faz nada. Eu acredito que ela é atraída para você à medida que você se coloca no mundo para que as coisas aconteçam, mas não que fique parado. Isso é óbvio e claro, até nessas literaturas do tipo Segredo, essas coisas eles colocam dessa forma. É que fica meio subentendido, as pessoas acreditam que não, só se eu ficar sentado as coisas vão acontecer. Não funciona assim. E é preciso tomar cuidado com isso. E é preciso entender que as coisas demoram, levam tempo e levam trabalho. Veja só.
Para uma plantinha nascer, não é da noite pro dia, demoram meses. Para uma criança nascer, são 9 meses. Olha só, para você gestar uma criança, são 9 meses. Então, para que as coisas aconteçam na vida, elas levam tempo. Não são instantâneas. Elas levam tempo. Elas trabalham diariamente. A vida vai se transformando diariamente. Todos os dias. Tem gente que às vezes chega... Eu cuido de plantas, tá? Uma coisa aqui. Curiosidades do professor Piscini. Eu cuido. Tenho uma avenca que eu ganhei da minha avó, que tá ali guardada, eu cuido dela. Das poucas plantas. Teve umas que eu não quis e a avenca eu guardei, porque já tá na família há um tempo. E umas rosas agora nós compramos. Temos algumas outras flores, antúrio, lírio. E esses dias a minha sogra passou, nossa, as rosas estão tão lindas, né? Estavam morrendo. Realmente elas estavam morrendo, porque nós tivemos um ataque. Rapidinho essa história. Tivemos um ataque do ácaro-aranha. Aí acabou com a planta. Mas aí o que eu fiz? Eu cortei, né? Onde tinha o ácaro-aranha. Ficou só aqueles toquinhos da rosa e eu coloquei um fertilizante, água. E agora deu várias rosas. Aí ela passou e falou, nossa, né? Várias rosas, não sei o que. Ela tava morrendo. E você vê. Isso só aconteceu... Por quê? Porque todos os dias, e isso é de fato, todos os dias eu tô lá molhando e colocando. Passei o fertilizante, passei o veneno, cortei, molhei, todos os dias. Parece que a rosa tá lá, né? Quietinha, não acontece nada. Quando você vê, cara, você olha, um dia você passa assim, você olha e fala, caramba, tá grande, tudo isso. Mas é porque é o seu trabalho contínuo. Assim é com a sua vida. Um dia você olha pra sua vida, cara, e você fala assim, caramba, eu já estou aqui, eu já conquistei tudo isso. Trabalho contínuo. Você deve usar as afirmações para agir no seu inconsciente. Nós temos um mantra dentro da comunidade de estudos que é o EVV. EVV significa eu vou vencer. Não é vou vencer no final. Não é vai acontecer coisa mágica no final sem eu estudar. Não é isso. Também acredito num efeito mágico. Porém, eu acredito que o EVV ele é eu vou vencer hoje. O EVV é um mantra para você estudar hoje. Como que você usa o EVV? Você se concentra nessas 3 letras, EVV pela manhã. Eu vou vencer hoje. E você estuda o que você precisa estudar no dia. Isso é um mantra para os estudos. Você pode usar, talvez, para fazer a atividade que você tenha para fazer. Para que você tenha a energia, para que você consiga fazer. E à medida que você estuda, esse vencer diário se transforma no seu vencer grande lá no final. Quando você conquista a aprovação na sua prova, nos seus estudos, seja no que for. Lógico, mais uma vez é importante deixar claro que você tem que ter uma mentalidade positiva. Você não pode ser uma pessoa derrotista nesse sentido. Ah, não, seja o que acontecer, vou levantar. Você tem que ter uma mentalidade positiva. Você não pode ser um robô. Entendeu? Sabe? Sua casa tá desabando. Não, tudo vai dar certo. Não, você tem que ser realista. Você tem que ter um pensamento positivo usando a sua razão. Você não tem que ser um cara que não consegue ver as coisas ruins da vida. Isso é equilíbrio. Isso é vivendo e aprendendo para você descobrir qual que é o parâmetro para você chegar nesse ponto fundamental. Mas é importante que afirmações positivas estão ligadas à ação. Falar e ação. Falar consigo mesmo, afirmar para si mesmo e agir para que você conquiste aquilo que você deseja. Aí o milagre acontece na sua vida. Aí a mágica que as pessoas falam acontece na sua vida. E se você for uma pessoa religiosa, mais religiosa, é um milagre mesmo que acontece na sua vida. Eu costumava dizer, realmente espero que as coisas mudem. Depois aprendi que a única maneira das coisas mudarem para mim será quando eu mudar. Vou repetir. Eu costumava dizer, realmente espero que as coisas mudem. Depois aprendi que a única maneira das coisas mudarem para mim será quando eu mudar. Todos esses ensinamentos, tudo que eu passo para o Piscinecast, tudo que eu converso com você, tenho conversado ao longo dos últimos meses, você que está chegando aqui pela primeira vez, depois de se inscrever, a gente vai tendo uma conversa semanal, você vai me conhecendo, eu vou conhecendo um pouco mais você também. De alguma forma, se você entrar em contato, o que eu falo sempre? É você que tem que mudar. Você precisa estar disposto a mudar. Você precisa estar disposto a fazer diferente. Você precisa estar disposto a olhar os seus defeitos e querer mudar.
Eu falo isso pra mim também. Muito difícil. Recentemente, nós estamos começando um projeto novo aqui, do Método 5. Estou trabalhando com uma empresa nova que está comigo. Nós estamos reformulando o curso, Método 5. Nós já fizemos algumas reformulações, trabalhei com algumas pessoas que foram maravilhosas comigo, mas não atingiu o objetivo que eu queria. E agora eu estou com uma outra empresa. E assim, uma coisa que eu até estava falando para minha esposa. É duro para mim dizer o que eu vou dizer aqui para você agora, mas assim, eu cheguei ao seguinte, eu falei, olha, do jeito que eu estava fazendo, não está certo. E é difícil, porque você tem que quebrar o seu ego, pá, esse barulho, pá, rachar ele para falar o seguinte, do jeito que eu estava fazendo, não está certo. Olhar para várias coisas que eu fiz nos últimos anos, várias coisas que eu fiz, que eu tinha construído, redes sociais, coisas assim de contato, eu acabei. Porque eu falei, isso não está dando certo. Não adianta. Eu cheguei na seguinte conclusão disso. Então o que eu falo para as pessoas agora? Eu falo, cara, qual que é o caminho? Você é o especialista. Você vai me indicar. Se eu vou na nutricionista, porque eu quero me alimentar bem, eu não sou o especialista. Eu não vou falar para nutricionista, mas você tem certeza que isso aqui vai dar certo? Cara, ela é especialista. Se eu vou lá, ela vai falar, Leandro, coma isso, isso, isso. Ok, vou comer. Se der certo, voltarei aqui. Se não der, eu vou falar para você que não deu. Ponto. Isso exige de você muita, mas muita humildade. Assim como exigiu de mim chegar para mim e falar, olha, o que eu estava fazendo não está dando certo. Agora é o seguinte, você vai me dizer o que eu faço aqui com relação ao meu curso, o Método 5. Me falem o que eu preciso fazer. E eu vou fazer o que é preciso ser feito. Isso é aceitar a mudança. E muitas vezes alguém vai chegar e falar, isso que você fazia, pode jogar fora. Fiz uma careta agora aqui, pra quem não tá no vídeo. Porque, cara, você fala, putz, eu fiz tanto aquilo e não adiantou nada. É o especialista. É uma relação de confiança. Mas você precisa ter esse conhecimento e aceitar a mudança na sua vida. Olha para a sua vida agora e fala, cara, o que tem que eu não concordo, que eu não gosto? Isso, isso, isso. Então eu preciso mudar. Ponto. Preciso mudar. Não tem discussão, não tem lero-lero, não tem conversa, não tem mais, mas isso aqui. Não invente desculpas, cara. Às vezes os alunos ficavam bravos comigo, falavam assim, pessoal, se você não tem trabalho, os alunos já, ensino médio, se você não trouxe o trabalho, não adianta falar pra mim desculpa. Não vai mudar nada. Não muda. Não trouxe o trabalho, não trouxe. Chega aqui e fala, não trouxe o trabalho. É simples assim. Não invente desculpas, para de inventar desculpas pra si mesmo. E você precisa ter consciência. Eu sei que às vezes dói. Eu tô falando pra você como alguém que experienciou isso e vivencia isso algumas vezes na vida. Olhar e falar, eu estou errado e preciso mudar. Se você olhar pra isso e falar com bastante carinho para consigo mesmo, as coisas podem mudar na sua vida. Porque agora você vai estar aberto. Porque antes você vivia num casulo fechado, onde acreditava que só do seu jeito que funcionava. Se você não chegou onde você queria chegar fazendo do seu jeito, o seu jeito está errado. Está comprovado. Não preciso falar nada para você. Se você chegou à conclusão de que não está do jeito que você quer, é porque o jeito que você estava fazendo está errado. Falei várias vezes isso. E eu quero que você pense nisso com carinho agora nesse Psinecast. Organize sua mente antes de estudar. Por que é importante você organizar a sua mente antes de estudar? Isso é um conceito, eu falo disso há muito tempo, eu tenho usado nos estudos, né, com toda humildade, eu sou um dos primeiros a usar isso na questão dos estudos, porque está dentro da minha pesquisa na área da neurociência, da psicologia da aprendizagem. O conceito de mente organizada vem do neurocientista Daniel Levitin. Ele é um cara que lançou um livro, Mente Organizada. Eu gostei do termo mente organizada e eu acho que ele funciona muito bem nos estudos. Por que funciona muito bem nos estudos? Porque quando você tem uma mente organizada, você tem menos estresse, menos ansiedade. Esse menos estresse e ansiedade vai ajudar você a fazer o quê? A você a ter mais foco e mais motivação para executar o seu trabalho.
Isso é um grande problema. Existem problemas de não ter uma mente organizada. Então você tem que entender, e por que o primeiro passo do meu método 5 ele se chama mente organizada. Porque quando você organiza a mente, aí eu já fiz adaptações minhas, quando você organiza a sua mente, você não só está reduzindo o seu estresse e sua ansiedade, mas você está definindo claramente onde você quer chegar. O grande problema na maioria das vezes, pessoal, é que a gente fica perdido. O que eu faço agora? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Pega o método de estudo, estudo por livro, fica perdido. Faço um concurso ou faço uma faculdade? Tem gente que já tem isso aqui claro, que está me ouvindo. Não, professor, eu já sei, beleza. Mas a grande maioria ainda não sabe. E também tem aquele receio, mesmo para quem já definiu. Ai, cara, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que ir? Quem já não teve essa dúvida? Às vezes você já não teve uma dúvida como essa? Puxa, será que eu devo fazer mesmo concurso? Será que eu tenho que continuar nessa faculdade que eu tô? São dúvidas que surgem. Não estou falando que é errado você ter essas dúvidas. Só que uma mente organizada ajuda você a estabilizar isso. Entendeu? Ajuda você a estabilizar isso. E quando você tem uma mente organizada, é mais fácil para você, por exemplo, ter mais foco, memorização e produtividade nos estudos. Tudo começa aqui. A minha metodologia, uma metodologia que eu desenvolvi no meu trabalho, é um trabalho de dentro para fora. Não de fora para dentro. Eu não chego para uma pessoa, tem gente que às vezes fica bravo comigo. Ah, professor, eu queria que você me orientasse, mas já fizesse um plano para mim, um método. Eu falo, não é assim. Eu preciso entender primeiro você. O que você está passando? Quais são seus medos? Como que está a sua rotina agora? O que você está fazendo atualmente? Tem que ter tudo isso, porque não adianta eu chegar para você e falar, olha, use esse método. Às vezes esse método não funciona para você. E a mente organizada está dentro desse aspecto. E quando você tem uma mente sem ansiedade, que é essa coisa, ai, nossa, será que eu quero fazer logo, quero que a coisa tenha rápido, até para controlar isso. Lógico, eu não tô falando aqui para você o seguinte, que, não, você vai pegar e a partir da mente organizada, pronto, é a cura da ansiedade. Não é isso, tá? Calma, não tô falando aqui na ansiedade no sentido patológico. Eu tô falando dessa ansiedade que a maioria das pessoas tem de quero fazer logo, quero que a coisa aconteça e aí acaba ficando travado. A pessoa não sai do lugar. Uma mente organizada ajuda você a resolver esse problema. E você tem mais foco. Por quê? Porque o foco, muitas vezes, qual que é o problema? O problema do foco é uma distração interna e externa. Falei isso na última live. Se você tem uma distração externa, é o quê? Ruído, barulho, cadeira que é desconfortável, calor. E distração interna é a sua mente. Será que é isso? Será que eu vou pra lá? Será que eu vou pra cá? E a sua mente divaga e pensa em outra coisa. A mente organizada ajuda a resolver esse problema. Alivia para que você fortaleça a sua atenção. A mente organizada ajuda você a acabar com aquela névoa mental. Você já teve aquela sensação de assim, parece que tá tudo... Você não consegue pensar direito, parece que tem uma névoa, parece que tá tudo embaçado. Seus pensamentos não são claros. Isso tem muito a ver com o quê? Muito estresse, rotina conturbada. E mais outra coisa também. Eu não tô falando aqui que você não tem que ter problemas. A mente organizada não é um sistema de não ter problemas. Cara, a vida vai ter desafios. Uma vida sem desafios não é vida. Entende? Talvez você esteja parado na mesma. E eu não tô também aqui falando que você não precisa ter problemas pra sempre. Ou sei lá, tem gente que fala, não, professor, eu tô numa fase da minha vida que eu tô tranquilo. Beleza. Só que se você quiser progredir na sua vida, fazer coisas diferentes, você precisa ter desafios. Tem uma frase do Jim Rohn. Eu já falei para vocês do Jim Rohn aqui, né? O Jim Rohn, ele fala o seguinte: não peça menos desafios, peça mais sabedoria. Ou seja, não fica falando assim, não quero ter problema na minha vida. Cara, se você está tendo problema, você está crescendo. Peça, se você pedir a Deus, ao cosmos, sei lá se você acredita em alguma coisa, ou se não, se você é ateu, mentaliza de você desenvolver a sua sabedoria para enfrentar estes problemas. Esse excesso de problemas causa essa névoa mental. Você já teve essa sensação de névoa mental? Parece que você não consegue pensar direito, a coisa fica tudo meio confusa. Porque você precisa organizar a sua mente. E a mente organizada ajuda você a ser mais produtivo. Você sabe o que fazer. Você chega nos seus
para sentar, para estudar, você não fica pensando, o que eu faço agora? Será que eu estudo português ou matemática? Será que eu estudo isso ou aquilo? Não, você já sabe, porque você tem uma mente organizada. Você já sabe o que você vai fazer, já sabe que você vai sentar e vai estudar isso, aquilo, aquela outra coisa. Já tem claro isso na sua mente. Ok, professor Piscine, você está falando um monte de coisa aí, mas e aí? Gostei, é isso aí que está faltando para mim. Como que eu organizo a minha mente? O primeiro ponto que você tem que ter para organizar a sua mente, e que eu gosto de usar, e mais uma vez essa é a minha metodologia, é você escrever as coisas. Tá? Por isso que eu tenho sempre bloco de anotações. Lá no método 5, eu tenho muitos exercícios que eu chamo de ferramentas de escrita. Por que eu falo para o pessoal usar esses exercícios? Porque quando você escreve alguma coisa, você sai da sua mente para o papel. E você consegue tangibilizar aquilo. O que é tangibilizar? Tornar palpável. Quando fica na sua mente, fica tudo muito assim na sua cabeça. Nossa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer hoje, né, escreve um exercício simples para organizar sua mente. Escreve aqui, ó, tudo que está te preocupando no papel. Tudo. Um ladinho. Você vai fazer pegar uma folha como essa aqui, tá? Dessa aqui. Você vai fazer um risquinho no meio. Você vai fazer um risco no meio vertical, tá? Minha linha tá super torta aqui, tá, pessoal? Você vai fazer isso aqui. E de um lado, você vai escrever seus problemas e preocupações. Tô fazendo uma letra aqui, meus amigos médicos aí, um abraço. A letra de médico. Vai escrever problemas e preocupações de um lado. E desse lado aqui, sabe o que você vai escrever? Como que você vai resolver isso? Ah, professor Piscine, você está falando sério que só fazer isso aí vai resolver? É um primeiro passo para a mente organizada. Porque veja só, a sua mente agora ela está toda cheia de coisa. Preocupação e tudo aquilo. Nossa, e aí nesse exercício você vai pôr tudo. Você vai pôr desde lá, estou preocupado com meu filho, com a minha mãe que está doente, até preciso comprar melão, porque acabou o melão na geladeira. Pô, professor, por que eu preciso colocar do melão, que acabou o meu melão na geladeira? Por que eu tenho que colocar no papel? Porque isso está na sua cabeça martelando. Cada coisinha que você faz na sua vida que não é resolvida, abre alguma coisa que não se fecha na sua mente. Esse é um conceito do David Allen no livro A Arte de Fazer as Coisas. Ele fala que tudo que você deixa em aberto e que você não define quando você vai fazer, não escreve, não define uma data, isso fica em aberto na sua mente. E você fica pensando naquilo. Por isso que às vezes você está num lugar que não tem nada a ver. Por exemplo, você está lá assistindo uma TV, aí de repente, puta, tem que comprar melão. Do nada vem um negócio. Não acontece isso? Não acontece isso com vocês? Às vezes você tá, estudando e... Nossa, cara, não paguei a conta de água. Entendeu? Por quê? Porque isso fica na sua mente em aberto e surge do nada. De maneira inconsciente, torna-se consciente. Por quê? Porque você não definiu um passo para ser realizável. E aquilo fica martelando. Por isso que eu falo que gera aquilo que eu chamei de névoa mental. Né, que você fica pensando em um monte de coisa. Isso aqui é um exercício simples que vai ajudar você a fazer. Só que você tem que colocar em prática. Entende? Você precisa colocar em prática para que você tangibilize e saiba o que fazer. E aí, a partir disso aqui, você vai trabalhando com listas de tarefas, mas você vai começar a descarregar da sua mente tudo aquilo que está dentro dela. Você vai começar a colocar para fora. Colocar para fora, colocar para fora. Talvez você vai ter uma coisa. Você vai chegar nesse papel e vai aparecer lá, por exemplo, eu estou triste porque eu terminei meu relacionamento, ou eu estou triste porque eu perdi uma pessoa que eu amo, ou eu estou chateado porque tal coisa aconteceu. Não tem problema. Isso não tem uma resolução, não tem uma ação prática para resolver. Mas você sabe que tem um ponto ali que você precisa procurar uma forma de resolver. Se você está triste por um fim de um relacionamento, porque perdeu alguém, porque você não está satisfeito com a sua vida, com alguma coisa, aí você vai procurar mecanismos para resolver isso. Uma terapia, conversar com alguém, algo numa religião para te ajudar. A religião também ajuda nesse aspecto, muito, aliás, muito. Mas você colocou para fora, agora você tornou consciente o problema, que antes estava lá, inconsciente. Estava só martelando na sua cabeça e você não sabia o que fazia você ficar preso. A partir de agora, você tem um caminho para seguir. Por quê? Porque você está organizando a sua mente. Gisele colocou o seguinte, ó. O que atrapalha também é procrastinação.
Você nunca dá o primeiro passo para começar logo a estudar. Tenho esse problema, às vezes, de ficar enrolando. De fato. Procrastinação é um problema que eu falo bastante aqui. Falo bastante no canal. Você vai ter 200 mil... tô aumentando, né? Tô aumentando. São vários vídeos no meu canal onde eu falo sobre procrastinação. Falei, inclusive, na última live, que tem um livro que eu tratei no Psinecast, que é A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, conhecido como Superar Seus Limites Internos, que foi feito pela Lúcia Helena Galvão, lá do Nova Acrópole. E ele fala do quê? Ele fala da resistência. A resistência impede você de dar o primeiro passo. Esse é um livro, pessoal, A Guerra da Arte, que eu descobri pela Lúcia Helena. Eu li o podcast, olha que coisa, eu ouvi o podcast dela, eu li o livro do Stephen Pressfield, eu produzi um outro podcast sobre esse livro e eu continuo lendo ele sempre, porque eu acho que ele é um manual para você aprender a lidar com a resistência. Porque o termo utilizado resistência é o que acontece, é uma autorresistência. Você não vai, mas não tem ninguém te empurrando. Não tem ninguém falando para você, você não vai estudar, é só você mesmo. É uma barreira invisível que surge. E você precisa aprender a lidar com isso. E uma coisa que ele coloca no livro, eu acho que é fundamental, é: todos os dias você precisa vencer a resistência. Vamos substituir a palavra resistência por procrastinação. Todos os dias você tem que vencer a procrastinação. Eu sempre falo isso aqui. Vocês acham que... E o pessoal da área da educação física, se tiver algum pessoal que é da área do treino, da educação física, pode colocar nos comentários, tá? Ou na gravação na live ou no chat aqui. Mesmo o pessoal que é acostumado a malhar aí todos os dias na academia, tem dias que a pessoa acorda e fala: acho que não vai rolar hoje, hein? Não, acho que eu não vou. Mas ele vence a resistência, ele vai. O que você tem que aprender a fazer, Gisele, e todo mundo, isso serve pra mim também, é o quê? Aprender a perceber a resistência. Porque quando você observa e você percebe que existe ali uma resistência, você consegue combater. Você não consegue combater aquilo que você não sabe. Você não sabe o que está causando. Mas quando você observa e dá um nome para o inimigo, vou chamar isso de inimigo. Você olha e fala: cara, tá aqui a resistência. Ela tá me segurando. Então eu acordei cedo. Ah, acho que hoje eu não vou estudar. Pô, mas você mal acabou de acordar, calma. Ó a resistência agindo, você não, calma. Resistência não vai me derrubar hoje. Vai lá. Sentou na sua cadeira e fala: acho que eu não vou estudar. Resistência agindo de novo. Você fala: não, você não vai me derrubar de novo. Você está tendo consciência e vai começando a lidar com ela. E aí você vai tendo uma conversa. Você não pode ficar doido? Não vai ficar doido. Vai tendo uma conversa com a resistência. Vai falando: olha, não, você não vai me vencer hoje eu vou conseguir. E você vai aprendendo a trabalhar. Eu acho que esse conceito que o Stephen Pressfield trabalhou no livro de resistência é perfeito para procrastinação. Porque você vai aprendendo a lidar com ele. E você vai descobrir que todos os dias você precisa vencer a resistência. Todos os dias. Resistência do quê? De resistir. Fazer você ter que quebrar aquilo para poder dar o primeiro passo. Veja os estudos como isso. Terminou de estudar hoje. Hoje foi um dia perfeito. Beleza. Amanhã eu acordarei preparado para vencer a resistência. Cedo, vou estar lá. Não. Ela vai vir cedo. Ele coloca isso no livro. Ela vai estar lá, ela vai estar de prontidão ao seu lado, esperando você levantar para impedir você de estudar, para te empurrar, falar: não, hoje você não vai. E você vai ter que estar preparado para falar: não, hoje eu vou. Hoje eu vou. E mais uma vez, estou sendo repetitivo nessa live, mas eu acho importante isso aqui num sentido pedagógico. Por isso que lives como essa aqui eu trago para vocês. Aqui é o momento da gente se juntar para tentar ter ideias para vencer as nossas resistências. Entendeu? Para vencer as nossas resistências. E cada um tem a sua. Né? Cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu caminho, ali, o seu problema, e a gente vai aprendendo a lidar com isso. É o momento que a gente para. Isso aqui é um recurso externo que a gente está trabalhando, ou seja, que vem de fora. Do professor Piscine conversando com você, das pessoas batendo um chat aqui, os comentários que tem no YouTube. Isso tudo está sendo externo. E tem você dentro. Sabendo que tem a resistência. E aprendendo a lidar com ela todos os dias. Todos os dias. Porque, vou ser sincero, por experiência própria, Stephen Pressfield colocou no livro,
Todos os dias a resistência estará lá para tentar derrubar você. Todos os dias. Não adianta enganar. Tem gente que já tem um bom hábito de estudo e fala, eu venci a resistência. Nunca fale isso, tá? Nunca fale isso. Ela tá sempre de olho. Ah, você venceu então, hein? Dá uma rasteira em você. Aí acontece aquelas coisas. Puxa, eu tava tão bem estudando 30 dias direto, de repente eu não tô estudando mais. Você deu... que você quis ser maior que a resistência. Ela é um inimigo inteligentíssimo que está ao seu lado e você está com ela aqui. Você não subestima a resistência. Não subestima a resistência. Você está ali falando, ó, resistência, não vou dar um pinguinho. Vou dar um pinguinho de abertura para você. Eu tô de olho em você. Tô de olho. Ela tá do seu lado. Ela acorda com você. E você vai aprendendo a lidar com ela. Todos os dias. Vai cortando. Tal. Ela vai tentar te enganar, você fala, não, aqui você não me engana. Aqui, tal. Você vai pro outro lado. Ela vai falar, não, vamos fazer, larga a mão, não vamos estudar hoje não, porque a gente tem que resolver coisa no centro da cidade, tem que pagar conta. Você fala, não, hoje você não me engana. Tal. Ela fala, não, vamos dormir mais um pouquinho, porque hoje você tá cansado, ontem você estudou tanto, né? Vamos lá. Ela joga assim, ela joga com você desse jeito. Você vai falar, não, eu vou cumprir minha palavra. Ela fala, não, larga a mão de estudar, deixa pra amanhã, que você tá cansado agora à noite. Larga a mão de estudar, vai. Não. Vou estudar hoje. Ela sabe tudo, e o Stephen Pressfield coloca isso no livro. Ela sabe tudo o que você gosta, porque ela está dentro de você. O que a resistência faria para mim, professor Piscine? Ela colocaria um pote de sorvete. Professor Piscine, não vou falar professor Piscine, eu vou falar, Leandrinho, pote de sorvete aqui, ó. Tá? Larga a mão de estudar, vai tomar um sorvete. Aí o que eu vou fazer? É lógico que eu vou pro sorvete, eu tô brincando. Vou falar, não. Preciso estudar primeiro, depois tomar um sorvete. Entendeu? Você vai aprender. Lógico que eu estou dando um exemplo muito bobo aqui, mas é como a resistência trabalha. Ela vai jogar tudo aquilo que você mais gosta para tentar impedir você de fazer aquilo que é mais importante. O estudar. Isso serve para todas as áreas. No caso do Stephen Pressfield, o livro ele é muito dedicado aos escritores. Mas isso funciona muito bem para os estudos, funciona muito bem para os exercícios, funciona muito bem para todas as áreas da vida. Aprender ali. São limites internos, como a Lúcia Helena coloca, depois ela vai dar o título do livro. Eu acho que a Guerra da Arte é melhor, mas devido à popularização do podcast, eu entendo que vencer os limites internos faz sentido? Faz. Só que a palavra resistência, eu acho que ela funciona melhor aqui. E você perceber que ela é um inimigo que sempre estará ao seu lado. Sempre. Você vai aprendendo a lidar com ele. Você vai falar o dia que você cair, você vai falar, poxa, hoje a resistência foi mais inteligente comigo. E a resistência vai rir de você, vai rir, hahaha, realmente, consegui. Mas você vai falar o seguinte, no outro dia, quando você acorda, você fala, mas amanhã você me espera. Porque você não pode deixar ela vencer. Porque ela quer, o que ela quer? Ela quer vencer. E o que é a resistência vencer? Mais dias você sem fazer nada. Ela ri, vai gargalhando, vai dando risada, você vai escutando a risada dela. Entendeu? Você vai... hoje não deu. Hoje a resistência me venceu. Então amanhã eu tô preparado para ela. Amanhã eu tô preparado. Porque esse é um grande erro também. As pessoas elas caem. Elas não resistem. Elas caem. Aí o que acontece? Elas desistem, simplesmente param. Não vai dar. Quer saber? Não vai rolar. Simplesmente para. Simplesmente para. E é um erro. A resistência ri disso. Ela tá feliz. Ela fala, puta, consegui. Agora sim. Entendeu? Quando na verdade você tem que ir todo dia, olhando pra ela, encarando ela de frente. Exemplo de quem eu acompanho. Às vezes a gente senta e fala, nossa, professor, tem muito conteúdo, né? Eu falo, não se concentre nisso. Não se concentre nisso. Nós vamos dividir e vamos pegar a semana. Não se concentre no quanto conteúdo tem, quanto ainda falta, o tanto que você tem que aprender. Se você ficar se concentrando nisso, você vai desanimando. Porque você começa a caminhar e olha a montanha lá na ponta e você fala, nossa, eu tenho que andar muito ainda, hein? Sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa assim que você tá fazendo o trabalho, aí você olha no relógio e fala, meu Deus, ainda falta 6 horas para eu ir embora? É isso. Não faça isso. Se concentre no agora, se concentre no pouco. Não fica pensando, nossa, eu preciso escrever um artigo de 300 páginas. Se concentra no que você tem que fazer hoje. É isso que é o mais importante. Porque esse pouco a pouco, vai tornando-se uma massa grande e você olha e fala, cara, como que eu consegui
fazer tudo isso? Né? Como que eu consegui fazer tudo isso? Tem um autor que escreveu um dos maiores compilados escritos até hoje, chama O Ramo de Ouro. Esqueci o nome do autor agora. Trabalhamos com ele na aula de antropologia na faculdade de história. O Ramo de Ouro. Todo mundo falava, nossa, um grande compilado, um estudo. Até esse O Ramo de Ouro não foi feito todo de uma vez. Ele não ficou pensando, nossa, eu vou produzir mais de 2.000 páginas de... Não, cara, ele foi fazendo, até que pegou todo aquele conhecimento e chegou. Dividir é uma arte. Dividir não é só dividir quando nós montamos um plano, quando nós definimos metas. É dividir na mente também. Não adianta você dividir no papel se na sua mente você fica se concentrando no grande. Fica pensando, nossa, falta muito, quando que eu vou terminar? Meu Deus, não vai dar jeito, eu não vai dar conta de fazer tudo isso. Se você continuar dessa forma, na mentalidade, você vai desistindo, você vai minguando. Você vai, não, para, cansei. O pessoal costuma fazer isso, né? Professor, comecei animado, mas depois desanimei. Aí eu falo por quê? Porque eu tava devagar demais. Devagar pra quê? Você entende? O que é devagar para quem está começando? São coisas que às vezes as pessoas... São pequenas coisas e até eu fico às vezes... Cara, eu tô falando uma coisa tão óbvia, mas que ninguém faz. Entendeu? Não tem nenhum mistério. Eu não tô revelando nenhum segredo da humanidade aqui. É uma coisa óbvia. O que é devagar para você? Eu tô lendo... sei lá, eu fico 2 horas lendo uma página. Tá, mas antes você fazia o quê? Antes eu não lia nada. E você tá devagar? Você entende? Você deu um primeiro passo. Se eu estiver caminhando na rua, eu posso falar, cara, eu tô andando rápido. Mas você não tá andando rápido, você tá caminhando, o outro tá correndo. Tá, mas eu tava parado. Pra mim isso é rápido. É um primeiro passo. Depois que eu tiver um parâmetro, aí eu posso dizer que é rápido e o que é lento. Mas há um parâmetro. E o parâmetro, e aqui vem o ponto, o parâmetro não pode ser o outro. O parâmetro deve ser você. Isso não é uma maratona. Isso aqui não é uma corrida com várias pessoas. Você não está competindo com ninguém. Lógico, eu estou falando aqui, salvo algumas exceções, tá? Se você está competindo consigo mesmo, você tem que olhar para você mesmo. A menos que você fale, não, professor, eu estou estudando para uma prova onde vai ser decidido melhor quem termina primeiro. Aí é uma outra coisa, aí é uma competição. E nesse caso de competição, este exemplo que eu dei e isso que eu estou falando não vale. Aí é competir consigo mesmo e com o outro. Outra coisa. Mas na grande maioria das vezes, o inimigo ou o desafio é só você mesmo. Mais uma vez, vale a pena como superar seus limites internos. A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, tem aqui no Piscinecast. Ouça depois, dá uma geral, porque você vai gostar bastante. Os alunos, os estudantes bem-sucedidos, conhecem seus próprios pontos fortes. Todos nós gostamos mais de tarefas difíceis quando as vemos como reflexo de nossos pontos fortes e valores. Para usufruir plenamente desses benefícios, você precisa de um autoconhecimento muito detalhado dos seus próprios pontos fortes. Para muitas pessoas, mas muitas pessoas não têm isso. Conhecer a si mesmo. Acho que todo Piscinecast nós falamos de conhecer a si mesmo. Essa conversa que nós temos semanalmente no Piscinecast é uma maneira de eu procurar me conhecer, porque eu faço os meus estudos. Eu converso com você, é uma maneira de talvez o que eu tô passando pra você falar, cara, isso faz sentido, isso não faz, e você vai se construindo. Você tá montando o seu quebra-cabeça de quem você é, assim como eu tô fazendo aqui. E isso é uma busca dinâmica da vida. Constantemente buscar conhecer quem eu sou de fato. E reconhecer os seus pontos fortes é um ponto. Também é um ponto a ser trabalhado. Entender como que você funciona. Acabei de falar agora há pouco. Tem gente que fala assim, me apertar eu espano. Então essa pessoa ela tem um limite. Ela tem um limite. Enquanto tem outras pessoas que funcionam na porrada. Desculpa o termo porrada, mas o que eu quero dizer? Funciona com o outro indo pra cima. Vai lá, o que você quer. Tem gente que gosta que fala mesmo. Vai lá, ou você é fraco, você não vai conseguir. Tem gente que pega força com isso, cara. Entendeu? Essa é a verdade, né?
Cada um é cada um. Tem gente que não funciona assim. Tem gente que funciona quando o outro chega e fala, cara, você vai conseguir, você é forte, você é 10, cara, você tem garra. Então, uns pegam força quando alguém menospreza, outros pegam força quando alguém incentiva. E reconheça qual é o seu perfil. Entendeu? Inclusive, reconhecer o seu perfil, por quê? Vou dar um exemplo para você. Eu atendo alunos, seja no Método 5, que é o meu curso, seja 1 a 1, né, nos acompanhamentos. Então, o que acontece? Eu reconheço o perfil da pessoa. O meu perfil, como professor, não é um perfil de brigar. Entendeu? Às vezes eu sou um pouco incisivo aqui, mas pessoalmente eu não gosto de chegar pra pessoa e falar, pô, por que você não fez? Você é inútil pra caramba, hein? Pô, eu não faço esse tipo de coisa. Eu sou o cara que vou incentivar. Então eu sou o cara que vou estar ali, não, você vai conseguir, cara, se não deu certo hoje, tenta novamente. Algumas pessoas podem achar até que eu tô pegando leve demais, mas pelo contrário, é a minha forma de ver a pessoa. Eu vou priorizar a saúde mental dela. É a minha visão. Eu priorizo a saúde mental do estudante para que ele consiga se manter. Tem professores e professores. Então, quando você olha isso, você fala, cara, eu preciso de um professor que me cobre, mas que também não me cobre tanto. Ou que me cobre mesmo e seja extremamente austero, que seja extremamente rígido. E tem gente que vai embora nisso. Entendeu? Por isso que eu tô falando, você tem que se conhecer. Inclusive, conhecer o seu nível de conhecimento. Os pontos fortes. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você fala, pô, estou aprendendo matemática. Mas você está na matemática básica. De repente chega alguém e fala, não. Aí você chega e fala, não, eu quero agora aprender equação de sei quantos graus. Não dá para você dar esse salto. Você tem uma habilidade forte, você fala, cara, eu sou o mestre do cálculo, sei lá, tal, da regra de 3. Mas você não vai dar o salto para o outro. Você vai ter que ir indo aos poucos. Você aumenta o desafio aos poucos. Você não aumenta tanto a ponto de se frustrar. Porque se você faz isso, você desiste. Você tem que ir aumentando aos poucos. Você tem que olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui eu consigo. Vai. Isso aqui eu consigo. Vai. Se você olhar e não conseguir, isso vai reprimir você e você vai desistir. Por isso que você tem que reconhecer os seus pontos fortes para que você tenha o resultado que você deseja. Isso é uma habilidade essencial de um estudante bem-sucedido.